A Venezuela está prestes a viver uma eleição presidencial que pode ser determinante para a permanência ou não de Nicolás Maduro no poder. O pleito pode definir a continuidade ou o fim do sistema que teve início com a chegada de Hugo Chávez à presidência ainda no final dos anos 90. Carta Capital veio a Caracas para participar do Seminário Internacional de Desenvolvimento Econômico e ver como a capital venezuelana está a um mês da eleição. A Venezuela enfrenta há anos uma crise econômica quase interminável que deteriorou a situação da economia do país. E isso se sente nas ruas da capital. A economia dolarizada mostra a perda de poder da moeda local. O governo Nicolás Maduro, por sua vez, diz que as angústias vividas pela crise decorrem do bloqueio feito pelos Estados Unidos, mas também argumenta que nos últimos anos a situação melhorou. La situación que vivió el país, que efectivamente ha sido una crisis económica, nadie lo ha negado, es producto de un proceso inédito en nuestro continente, que es una agresión económica sostenida que va a cumplir en diciembre de este año 10 años. Venezuela tiene 10 años con la imposición de medidas coercitivas unilaterales, bloqueo a su comercio exterior, bloqueo a su industria petrolera, congelación de sus activos en el sistema financiero. A partir de ahí se construyó una situación económica de deterioro de la calidad de vida, caída del Producto Interno. La producción petrolera se contrajo 87% y eso generó una crisis, por supuesto, de impacto. Eso fue transmitido hacia afuera como una crisis humanitaria producida por las políticas del gobierno revolucionario, del gobierno de la Revolución Bolivariana. Em 2022, a economia da Venezuela teve um grande crescimento e se estabilizou em 2023. A inflação foi relativamente controlada, apesar dos índices altos. Entretanto, isso ainda não é suficiente para fazer com que muitos venezuelanos que fugiram do país voltem para casa. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, cerca de 8 milhões de venezuelanos vivem fora do país. E esse número vem crescendo. Só no ano passado, mais de 160 mil venezuelanos pediram asilo em algum país, um crescimento de mais de 50% na comparação com 2022. Para quem fica, o governo garante que não vai faltar oportunidades e empregos, principalmente pela exportação de petróleo, uma atividade que, segundo a própria ONU, deve crescer este ano na Venezuela. Em meio a essa espécie de convulsão econômica, os venezuelanos vão às ruas no dia 28 de julho, sem muita certeza sobre os resultados e até com um certo grau de indiferença sobre a política. Muitos afirmaram, por exemplo, que simplesmente não pretendem votar ou se negaram a declarar o seu voto. Além de Maduro, o principal nome da disputa é Edmundo González Urrutia, um ex-diplomata que era praticamente um desconhecido até pouco tempo atrás. Urrutia é o candidato da oposição, mas o nome forte à frente da campanha é o de Maria Corina Machado. Ela não pôde se candidatar por conta de uma decisão da justiça venezuelana. Ainda assim, é ela que percorre o país e está à frente dos comícios da campanha de oposição. A comunidade internacional vem pressionando a Venezuela para que as eleições sejam limpas e transparentes. O governo Maduro garante que as condições também são dadas aos candidatos de oposição. A oposição, por sua vez, denuncia que as condições não são as mesmas e que na Venezuela ainda persistem casos de perseguição a opositores políticos do governo Maduro. Segundo a própria Maria Corina Machado, cerca de 40 dirigentes políticos de oposição já foram presos só esse ano. E ainda segundo dados da instituição Foro Penal Venezuelano, há cerca de 280 presos políticos no país. A campanha eleitoral segue acontecendo e os candidatos reúnem apoiadores em comícios em todo o país. Agora, encontrar material de campanha da candidatura de oposição em Caracas é coisa rara. Nas ruas, o que se percebe é o farto material de campanha pró-governo, com dizeres de apoio a Maduro e imagens festivas do atual presidente. Do ponto de vista das duas principais campanhas, outro aspecto importante é a segurança. A própria campanha de Maduro, por exemplo, justifica que a segurança deve ser reforçada pelos riscos de atentado ao presidente venezuelano. O nível da disputa pelo poder também se revela nas pesquisas de intenção de voto. Os números são confusos na Venezuela. Há institutos que dizem que Maduro tem uma margem de vitória de mais de 30%. Por outro lado, na Venezuela, há levantamentos que mostram que o Urrutia ganharia por mais de 40% de vantagem. Além disso, poucas pesquisas são divulgadas na íntegra na Venezuela, o que contribui para o clima geral de desconfiança sobre os números. Recentemente, o governo Maduro rechaçou a presença de observadores da União Europeia nas eleições venezuelanas.
O governo diz que os europeus não poderão estar no país enquanto os bloqueios estiverem vigentes. Com o seu futuro indefinido, a Venezuela continuará jogando o seu tenso jogo político nessas eleições que terão consequências internas e em toda a América Latina.